Qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 16 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, com o Folha no Ar, oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, conversando com o Lucas Barbosa, que é... Lucas Barbosa de Souza Martins, o Lucas Martins, professor do IFE, né, professor do curso de Engenharia Mecânica do IFE Fluminense, campus do Centro de Campos, e orientador da equipe de competição estudantil Goitacá e-Racing. Vamos falar sobre isso agora, vamos falar sobre essa equipe, vamos falar sobre o e-Racing, o E aí é de energia, né, elétrico, melhor dizendo. E só para a gente fechar o gancho aí, fechar o bloco passado, faltou a gente falar, mas aí foi de propósito mesmo, porque já estava estendido, porque assim, tem vários cortes nas redes que você vai lá ver, desses podcasts, caras que entendem muito de carro, que dedicam a vida, trabalharam na indústria e tal, sabem tudo do que está acontecendo nesse mundo competitivo que é a indústria de automobilística, e eles falam muito de que tem no Japão, tem na China muitos carros elétricos zero, né, novos, que ficaram obsoletos pelo sistema que adotaram e tal, mas que a esperança do carro elétrico também, que você falou, 100% elétrico é complicado, né? Você vai ter uma série de problemas, como você explicou bem. E, né, naquele desse sistema híbrido, a combustão e elétrico você continua poluindo, também não é a solução. Aí entrou o hidrogênio verde. A gente não falou disso, eu não perguntei a você sobre essa questão. E me parece que a Toyota está bem avançada nesses estudos com a aplicação do carro elétrico e hidrogênio verde, que aí vai ser talvez a união perfeita para o funcionamento desse carro, para a durabilidade da bateria, para tudo. Agora, qual é o problema? O que acontece de fato com esses carros com hidrogênio verde? O que acontece? O carro a hidrogênio, no caso, o hidrogênio que é utilizado no carro, ele é um gás, né? Gás a molécula dele são dois átomos de hidrogênio, o H2. Você não acha na natureza o H2. Não tem problema. Na verdade, você acha, eu acho, isótopos dele de deutério e trítio no fundo do mar, mas não vale a pena extrair, é caro, não é? Enfim. Você não acha na natureza, você tem que produzir ele, certo? Você produz ele pela quebra do local que tem mais hidrogênio, que a gente conhece, que é a água. Você quebra a molécula da água através de processo de eletrólise, fornece energia elétrica, e ela quebra separando o oxigênio do hidrogênio, e aí você capta esse gás ali, e aí você armazena ele, certo? E aí o que acontece? Ele é um gás altamente energético, ele é altamente inflamável, certo? É considerado explosivo, inclusive, em contato com o oxigênio ali, mas isso faz dele ser um excelente combustível também. E assim como a gente utiliza outros combustíveis gasosos, o butano, o propano, o GNV, certo? O pessoal pensou em utilizar ele. A ideia de carro hidrogênio não é tão nova quanto você pensa. Se não me engano, em 66 teve uma empresa que fez um carro hidrogênio, mas não pegou. A mania não pegou, certo? Aí agora, com essa questão toda ambiental, eles voltaram a explorar isso. Quem foi a primeira que botou um carro com tecnologia de hidrogênio comercial no mercado, se não me engano, foi a Hyundai, em 2012, se eu não me engano, certo? Mas de lá para cá a gente teve a Toyota, foi Toyota Mira, se eu não me engano o modelo, que é um carro também muito bem desenvolvido tecnologicamente, a Toyota é maravilhosa. E tem ainda, eu acho que a Kia, se eu não me engano, tem um carro hidrogênio também. E esses três, se eu não me engano, são os que circulam lá nos Estados Unidos, mais, por exemplo. Só que qual que é o problema do hidrogênio? Você precisa produzir ele, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas o maior problema é que você precisa de postos de fabricação desse hidrogênio
É diferente do GNV. O GNV, você vem lá da plataforma, distribui aquilo, papapá. Precisou ter um tempo e um investimento para poder você distribuir o GNV. Só que o GNV, ele basicamente é um subproduto, ele é um lixo que sobra na plataforma e o pessoal direcionou por tubo para cá, certo? Então, estava sobrando ali, vamos vender esse negócio. Ali você precisa produzir o hidrogênio. As indústrias de fabricação, os postos, são extremamente caros. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, você é de 50 a 300 mil para você fazer um posto de gasolina, sei lá. E um posto de hidrogênio é mais de 1 milhão, se eu não me engano, para você fazer. De dólares, naturalmente. É. Então, é muito caro. E aí isso faz com que o combustível seja caro, que a tecnologia seja cara, que o carro não é produzido em larga escala seja caro, mas estão investindo pesado. Lá nos Estados Unidos, quem está investindo pesado é a Califórnia. Se eu não me engano, a maior parte, quase todos os postos de abastecimento dos Estados Unidos estão na Califórnia. Você tem um ou outro em um outro estado, literalmente um em um outro estado lá, mas você tem lá na Califórnia lá. Só que isso reduz a autonomia do veículo, porque ele só funciona no hidrogênio, certo? A tecnologia já é bem estabelecida e fora isso, na Europa, se eu não me engano, está com um plano que eles estão investindo pesado em hidrogênio agora para tentar implementar isso lá, implementar essa tecnologia e forçar os veículos a usar. E aí como funciona a questão do hidrogênio? O hidrogênio tem duas formas de você aproveitar o hidrogênio. Você pode literalmente queimar ele como um combustível no motor de combustão, só que o problema é que ele é muito energético. Isso seria difícil você controlar, ou poderia gerar até um certo perigo, como, por exemplo, para a ignição, começa a comprimir o pistão, bate hidrogênio e volta. Certo? É um baita de um problema em veículos, inclusive. Então, a forma mais eficiente de você usar ele é numa célula combustível. Na célula combustível, você basicamente promove, em vez de uma combustão abrupta, um motor desse, você promove uma reação menor e mais controlada de combustão, onde gera calor e principalmente gera eletricidade, porque quando você une a molécula de hidrogênio, o H2 com o oxigênio, você libera elétrons ali. E aí esses elétrons correm num circuito eletrônico, certo? Para uma bateria. Então o carro a hidrogênio nada mais é do que ele é um carro elétrico. Só que ele é um carro elétrico em que você utiliza o hidrogênio para produzir energia. Nesse sentido é bacana porque ele pega um pouco dos dois mundos. Ele pega um pouco da vantagem do carro elétrico, um motor eficiente, baixo peso e por aí vai, frenagem regenerativa. Você pode pegar todos esses confortos eletrônicos e elétricos, controle, menor manutenção. Você tem essas vantagens. E você pega a vantagem do carro a combustão da autonomia grande, porque ele te usa um combustível que pode te deixar com autonomia aí de 400, 500 quilômetros. Então você anda bem com o carro nesse sentido. O maior problema é implementar essa tecnologia nesse sentido. Até agora não emplacou direito no mundo, em geral. Mas aí precisa justamente de investimento. Quando você fala em alta combustão, eu já lembro logo de Fórmula 1. Se ele fosse tão bom assim, de repente poderia estar sendo utilizado. É porque o gás, a dinâmica de... Mas é que tá, o que eu falei, principalmente em relação à pré-ignição... É perigoso. E um carro de Fórmula 1 daquele, uma colisão... Se você quiser aumentar a potência do carro de combustão, você põe hidrazina. O pessoal que conhece aí sabe que é perigoso. Fica dando essas dicas aí, que essa molecada diz que é doida hoje. Não acha não, né? Não acha pra comprar fácil assim não. Só a Dragster Top Fuel aí, que gasta 50, 30 mil reais pra dar uma corrida, enfim. Esse tipo de combustível aí. Tem outros também. Tem uns malucos aí que conseguem, não sei como, né? Hidrazina é pior que nitrometano, pra você ter ideia. Mas aí o bacana do carro hidrogênio seria isso. Só que ainda que eu falei, a tecnologia não implicou. Nesse sentido também, a vantagem dele é a questão da bateria. Você não precisa ter aquele banco de baterias absurdo. Você tem um banco de baterias, mas ele é pequeno, certo? Menor. Mas em todo caso, todas as tecnologias, elétrico, híbrido e o hidrogênio, você nunca vai deixar de ter algum impacto ambiental. O objetivo é você reduzir esse impacto ambiental e você aumentar... zerar esse impacto. Eu acho isso difícil. É igual violência. Como é que você acaba com a violência? Tem uma outra fonte de energia, para finalizar esse bloco, que a gente não falou também, que teoricamente é a fonte de energia mais limpa possível que a gente consegue, que é a fusão atômica. A gente tem energia nuclear, fissão atômica. Você quebra o urânio ali, libera muita energia nisso, uma reação cadeia, gasta toda. Mas você tem a fusão atômica. Fusão atômica, você junta os átomos para fazer um átomo novo. É o que acontece no núcleo das estrelas, acontece no Sol. Junta átomo de hidrogênio, forma hélio, forma outras coisas ali, certo? Existe uma parceria do Japão com a França de fabricação de até 2030 de usinas de fusão. A China também tem investido nisso, se não me engano, os Estados Unidos também. Mas os primeiros, se não me engano, parceria foi a China e Japão, China e França, de fazer energia de fusão nuclear. Se eles conseguirem fazer a fusão controlada, é totalmente limpa e gera uma quantidade absurda de energia, certo? Pra você ter uma ideia, qual é a bomba nuclear atômica mais forte que existe? Não faço ideia agora. Então, a gente tem a bomba normal, você viu o filme do Oppenheimer? Vi. Então, a gente tem a bomba atômica normal de fusão e tem a bomba de hidrogênio.
A bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio não é uma bomba de fissão, é uma bomba de fusão. Você usa uma bomba de fissão para comprimir o hidrogênio o suficiente para fundir os átomos. Aí vira um processo de fusão atômica. Certo? Não foi a mais forte feita. O mais forte feito foi a Tsar Bomba, que tinha 75 megatons, e a explosão foi da União Soviética. Deu a volta no globo 3 vezes. Olha que o pessoal começou a segurar a onda com bomba atômica. Mas enfim, é mais uma coisa legal, porque daí começou a surgir essas ideias também de fusão atômica, né? Então sempre tem uma... para esse tipo de evolução aí... Mas aí, se a gente chegar no ponto da fusão atômica, a gente consegue, assim, feitos maravilhosos. O pessoal fala até em viagem para outro planeta, e por aí vai, porque é uma quantidade absurda de energia limpa, certo? Esse é o futuro, e esse eu aposto. Se tiver... Mas para virar doméstico, aí está muito longe. Aí não, mas a aplicação disso que está sendo feita é para uso doméstico, para a sociedade, para gerar energia elétrica. Sim, mas para energia elétrica, mas para... Para veículo, não. Não é isso que eu estou falando. Não. Isso aí... Não, você está falando na geração... Talvez. Tá. Porque você ia estar montado numa bomba, né? Você vê que os carros hoje são... O automóvel é um equipamento muito perigoso, né, cara? Não por velocidade, pela composição dele, né? Muito combustível e muita energia, centelha, muita elétrica, tudo junto ali, certo? Então é complicado. Agora, o único ponto... Isso falando dele parado, não estamos falando em alta velocidade, que ele é um perigo, não. Estou falando do perigo do que é a composição de um automóvel ou de um carro hoje. Uma coisa também que eu lembrei, para fechar isso tudo. Se você quer o carro mais limpo possível, e mais com menor impacto na fabricação, porque os carros elétricos têm muito impacto na fabricação, os híbridos também têm impacto na fabricação e por aí vai. Muitas vezes maior do que um de combustão, mas o carro mais limpo possível é um carro movido a biocombustível, certo? Um exemplo, você pega um carro a 100% etanol, um carro com motor pequeno, simples, barato, movido 100% a etanol. Você não tem impacto, você produz o combustível, você consome o combustível, produz o combustível, consome o combustível. Tem autonomia e por aí vai. E a indústria não é tão suja. Porque a indústria não é considerado sujo. Biocombustível não é. Outro biodiesel, certo? Se eu falar para você que na década de 70 teve um cara na Alemanha, me esqueci o nome dele, não sei que lá é Elsbelt, fundou uma empresa, um motor chamado motor Elco. É um motor que funcionava 100% a óleo. O motor diesel inicialmente era um motor 100% a óleo, depois que virou o óleo da indústria. O motor Elco, ele funcionava a óleo, ele era tecnologicamente muito avançado para a época, fazia, 17, 25 km por litro, alguma coisa assim, e era de biocombustível. Você pegava, óleo de cozinha velho, limpava ele, botava no motor e pôr na máquina, certo? Existe hoje a empresa, o motor não foi para frente, mas a empresa sobreviveu e eles fazem kit de conversão de motor a diesel para 100% biodiesel. Você compra o kit, para o meu carro tem. Eu vi lá, era 8 mil euros, alguma coisa assim, certo? Eles vendem para o mundo inteiro, você escolhe lá o modelo do carro e você funciona. Aí só você pega, por exemplo, óleo velho, filtra para tirar particulado, limpa ele, combustível e põe na máquina. Eu vi um motor... Mas você faz isso para andar no seu, que você falou? Não. Existe o kit. Eu vou comprar, mas... Não. Esse tipo de coisa tem resistência para chegar. Mas eu estou dizendo assim, existe a alternativa de 100% biocombustível. Mas aí, de repente, isso não é politicamente interessante para a indústria? Interessante para as grandes montadoras, petrolíferas, por aí vai. Mas a própria... Seria o óleo a partir daquela mamona, dessas coisas? Também tem. O biodiesel, eu acho que é para... Biodiesel de soja, né? Aí tem um problema, por exemplo, biocombustível que a gente usou. A gente tem biodiesel no diesel nosso, né? Aí tem aquele problema todo de bactéria que consome, gera água, entope sistema de injeção e por aí vai. É complicado. Eu prefiro o S500 do que o S10 nesse sentido. Sim. Mas tem alternativas interessantes nesse sentido, certo? Mas o que eu falei, o híbrido eu acho que é o futuro, porque para a indústria ele é relativamente caro, então gera um lucro, mas ao mesmo tempo ele tem uma durabilidade e uso melhor dos dois. O hidrogênio seria interessante se fosse emplacado a nível internacional em grande escala, certo? E o elétrico é interessante para a tecnologia, mas eu acho que ele puro, provavelmente, a menos que a gente... E tem uma questão também do elétrico, tanto o elétrico quanto o hidrogênio, para finalizar o bloco. Estou estendendo demais também, né? O que acontece? O elétrico, ele na verdade, você precisa de uma fonte para carregar ele. E que nem você falou lá na Europa, muitas vezes as fontes são de combustíveis fósseis. Então não faz sentido. Você tem os memes lá, né? Bem-vindo ao hospício. Você usa um gerador diesel para poder abastecer um carro elétrico. Então não vale a pena, se a sua matriz não for renovável, não vale a pena você ter carro elétrico. Não faz sentido isso, certo? Os carros elétricos eles não são ambientalmente mais corretos que o carro a combustão. Isso é o marketing que a indústria vende. Eles só serão
ambientalmente corretos se eles tiverem alta durabilidade, reciclagem de bateria e uma matriz energética sustentável por trás dele. Aí vale a pena, certo? Do jeito que está hoje em dia, não é ambientalmente correto. Eu falo, pessoal, não é ambientalmente correto. Mas em todo caso, você tem também os carros e o carro a hidrogênio. Qual que é o problema do carro a hidrogênio? O mesmo problema. Você não acha hidrogênio pronto, você tem que fazer hidrogênio. Para você fazer hidrogênio, você precisa de eletricidade. Para ter eletricidade, você precisa de uma matriz energética. Se não for renovável, também. Então, tudo gira, isso que é interessante. Porque a gente fala a questão da transição energética. A transição energética, para uma situação renovável, só vai existir se você investir na matriz energética das nações, na fonte de geração de energia elétrica. Se você dominar essas fontes de geração de energia elétrica e você investir em tecnologias de carros duráveis, transporte público de larga escala, eficiente, melhores rodovias, melhores condições de transporte e principalmente depois da pandemia, serviços otimizados online, porque a internet está aí para ajudar nisso. Tem muita gente trabalhando no home office hoje. Se você fica de home office, você não precisa gastar tempo, dinheiro, combustível ainda. Se a gente investir nisso, eu vejo como se fosse a nova proposta do... Lá atrás tinha Verdade Conveniente, essa não é a nova proposta nesse sentido. Aí a gente conseguiria melhorar bastante a nossa situação. E, no futuro próximo, chegar na fusão atômica. Mas a gente tem outras mais fáceis. Termosolar, energia solar fotovoltaica. Aqui no Brasil, nós somos muito abençoados. E já estamos em 93%. Agora é só expandir. Todo ano expande. A produção de energética todo ano expande. Expande 1%, 2%, 5%, mas expande. Então, o Brasil chegou no futuro na frente de algumas nações nesse sentido. Sim. Administrar e saber explorar isso. É a questão, né, de demanda e oferta, essa coisa toda de mercado. Bom, são 8h31, meu caro Lucas Martins. Você também além de professor do IFE, né, você é coordenador da equipe de competição estudantil Goitacá e Racing. Ou seja, é uma equipe de corrida. De carro, como é que é essa? Me parece que você gosta muito disso, você deixa... Faço bagunça já há alguns anos nesse sentido, mas o que acontece? Você gosta de velocidade, é isso, ou você gosta da... Gosto de velocidade e gosto de fabricar carro. Na verdade... nós vamos chegar na fabricação do carro, hein? A gente está fazendo, esse vai ser o nosso primeiro... Na verdade, vai ser o segundo carro elétrico que a gente faz. A gente já tem umzinho que a gente fez já. Mas não é o modelo SAI. Qual que é a ideia? A SAI, a Sociedade de Engenharia Automobilística, né, americana, ela tinha um problema no passado que... A gente vê isso aqui no Brasil. Quantos cursos de engenharia mecânica automobilística você conhece aqui no Brasil? Muito pouco. Existem 2. Se não me engano, na FEI e em Brasília. Uma coisa assim, não sei. Mas são muito poucos. O conhecimento automobilístico ele ainda é muito voltado para a indústria. E você precisa formar engenheiro para isso. Então eles viam no passado que eles tinham dificuldade porque os engenheiros formados não precisavam de muito treinamento ou competência na área. Era difícil. Então eles pensaram mais fácil. Você forma engenharia mecânica, mas... Sim, mas o automobilista tem toda uma gama de conhecimentos específicos. Não é à toa que hoje em dia existe curso disso. Então o que eles pensaram? A melhor coisa que tem é se você treinar o seu aluno quando ele está na faculdade. Então eles começaram a criar curso, começaram a criar competições para obrigar os alunos a aprenderem sobre mecânica automobilística na faculdade para poder já se formarem prontos, certo? Daí que surgiu o desafio SAI. O primeiro de questão de veículo foi o Baja SAI, que é um veículo pequeno para aplicação off-road, focado em suspensão, certo? Aqui em Campos a gente tinha a Alcam, que tinha uma equipe de Baja SAI, tem a Wisenza e nós temos no IF também, a equipe de Baja SAI. Depois disso, eles começaram a explorar o Mini Fórmula, e aí eles entraram justamente na questão da automobilística de alta eficiência, na questão dos fórmulas. Aí se criou o Fórmula SAI a combustão, que é como se fosse um pequeno carro de corrida, pegando a mesma ideia da Fórmula 1, porém não com a Fórmula 1. Fórmula 1 é muito mais tecnológico. E aí, com o advento dos carros elétricos ali, se criou a divisão elétrica dela, que é o Fórmula SAI elétrico, certo? E depois ainda a SAI tem uma quarta ainda, que é de aeromodelo SAI também, certo? E aí, qual que é a ideia? Lá no IFE, a gente tinha um grupo de alunos que queria implementar, né, faziam parte do I3E, que é uma organização de engenheiros, uma associação de engenheiros internacional, e eles queriam fazer algum projeto grande e eles ficaram sabendo sobre esse Fórmula SAI elétrico, certo? Aí eles me convidaram para ser orientador deles na época lá. Isso foi em 2019, final de 2019. Logo depois veio a pandemia, então a gente cessou as atividades e retornamos quando voltou às aulas em 2021. Mas o que é interessante, o Fórmula SAI elétrico é um desafio onde você tem que construir um carro de corrida, certo? No modelo Fórmula, que é um modelo que visa alta performance, onde você tem que ter desenvolvimento aerodinâmico, suspensão, frenagem, altas velocidades, certo? Para poder você fazer curvas fechadas, acelerações rápidas, velocidades máximas altas, modelo de fórmula, certo?
e elétrico, com a tração 100% elétrica dele, funcionamento 100% elétrico dele. E dentro disso, só que é interessante porque de todos os desafios da SAI, na verdade, de todos os desafios internacionais que você tem de competição estudantil, é o mais complexo e rico, digamos, nesse sentido. Você projetar um carro do zero, com todos os elementos de potência, segurança, eles são muito chatos com segurança de carro elétrico, certo? Até porque, para você ter uma ideia, os carros elétricos, ele, por regulamento, não tem limite de potência do motor, mas tem limite de potência do que a bateria fornece para o motor, que é 80 kW. Isso vai dar, em questão de cavalaria, por volta de 100 cavalos, se eu não me engano. Você pensa num veículo de 300 kg com 100 cavalos de força aerodinâmica. Vira um foguete. Inclusive, aproveitando esse gancho, quem que bateu o recorde de velocidade a nível internacional? O carro mais rápido do mundo? Deixa eu te perguntar. Você pode falar aí, pode falar aquela lenda do Devil 16 ou qualquer carro de coisa. Com Fórmula SAI elétrica. Ele fez de 0 a 100 em 0,9 segundos. 0,9 segundos, 0 a 100. Com Fórmula elétrica. Então, o que conta o carro? Mas com carenagem, rápido, com tudo? Ou só com carenagem, com tudo? Com o carro completo. Só que ele não tinha todos os elementos, digamos, de uma carenagem. Não tinha aerofote, era o mais leve. Parecia uma bala o carro. Mais leve, eficiente e potente possível. Densidade energética. Certo? Mas só para você ver como que é rico. E o bacana é que você adquire, no caso do Fórmula SAI elétrico, você não só adquire e necessita de conhecimentos mecânicos na área automobilística vastos, dinâmica veicular, resistência dos materiais, resistência estrutural, absorção de impacto, dimensionamento de parafuso, suporte, funcionamento de suspensão, frenagem, que é o tipo de coisa que está presente num Fórmula SAI a combustão, mas você traz toda a bagagem elétrica que é complexa também, que é funcionamento de motor elétrico, distribuição de potência, segurança das baterias. As baterias que o pessoal utiliza tem ou é de íon de lítio ou de polímero de lítio. Você conhece a bateria de polímero de lítio? Não. Tá aqui. Do polímero de... Nem todos celular. Esse nem celular, todos. Chinês. Esse aí. Chinês. Xiaomi, esse aí? Esse aqui é Infinix. Certo? Descobriu na casa de vídeo. Em todo caso, polímero de lítio. De lítio. Polímero de lítio. O que é? O pessoal fala. Então, é porque tem três. O mais famoso é o íon de lítio. Ele é o mais seguro. É o que é utilizado em carros hoje em dia. Os carros elétricos usam íon de lítio, certo? Ele é mais seguro. Íon de lítio. Íon de lítio. A gente tem os de lipo, que é polímero de lítio, e tem de lipo-ferro, que é polímero de lítio com ferro, também na composição. O ferro parece que estabiliza por quê? As baterias de lipo, elas são muito mais energeticamente densas, tem muito mais energia para o pequeno. Uma bateria de lipo pequena equivale a uma porrada de célula de lítio. São muito energéticas, muita energia. E a capacidade de descarga, porque é importante também. Não basta só você ter energia acumulada, você tem que saber descarregar. Tem que descarregar, é absurda. Então, para o nosso caso do Fórmula, a gente vai usar a bateria de lipo. E aí as baterias de lipo, elas são... Só que aí o que acontece? Como elas são altamente energéticas, acabam sendo perigosas também. Então, o manejo delas é bem complicado nesse sentido. Para um carro convencional, ele não foi implementado até onde eu sei, certo? Mas para os Fórmulas, o pessoal usa bastante, porque é um ambiente controlado. Mas aí entra toda a questão de segurança. Já teve equipe já que, infelizmente, teve acidente, já queimou o banco de baterias. Então, enfim, é complicado. Tem que tomar muita atenção nesse sentido. No nosso caso, lá no Instituto Federal, a gente está vendo uma sala reservada só para o manejo dessas baterias. E 80 kW é muita energia. É muita energia. Porque é muito... 80 kW. 80 kW. Gera 100 cavalos de potência. 100 cavalos de potência. 100 cavalos de potência... É porque, assim, potência... Uma coisa é energia acumulada. Outra coisa é potência que o motor consegue fornecer. Certo? Uhum. Que é energia por tempo. Sim. Bacana. Mas, assim, 80 kW é uma quantidade... Eu não principalmente sei por conta do... para matar uma pessoa. Certo? É muito perigoso nesse sentido. Bacana. E também porque depende em relação ao carro em função do peso, você tem uma né? ideia, o carro nosso vai trabalhar com uma amperagem muito absurda. Muito absurda. Qual a amperagem do carro? Não posso falar por questão de segredo, mas... Passa de 100? É uma amperagem que mata uma pessoa. Ui. Então, assim, E não só a nossa equipe, tá? Que fique bem claro. As equipes que... Nosso transmissor aqui, por exemplo, de 5.000 watts ou 5 kW, ele consome... É porque depende da tensão, né? A corrente que vai passar. O que mata... 220, tensão 380.
Olha lá, ele consome ali 28,3. É porque assim, é baixo. a energia... 28,3 em média de amperes. Porque assim, você já viu os problemas do... Aqui um chuveiro em casa consome 20 amperes. Consome 40. Ou mais, depende do... 50. Mas assim, porque na verdade, a amperagem, 1 ampere já é o suficiente para te dar um dano prejudicial e irreparável no seu corpo. Porém, seu corpo tem resistência. Depende da resistência elétrica e a tensão que você põe, a corrente que vai circular em função disso. Se botar o dedo da tomada, você vai tomar um choquinho, mas não vai chegar, vai ser miliamperes aquilo ali, certo? Só que no caso das baterias é perigoso porque é uma quantidade de energia grande, muito acumulada, com alta capacidade de descarga. É diferente de você simplesmente encostar o dedo na tomada, a fiação vai limitar a corrente máxima ali, o disjuntor vai desarmar, por exemplo, certo? Então assim, não são só nós não, a nível internacional é muito perigoso. Por isso que a SAI, inclusive, com carros elétricos, eles são extremamente chatos, com muita razão. Então você tem um conjunto de documentos de segurança só do manejo da parte elétrica do veículo. E aí que vem interessante porque, eu falo isso com muitos meninos, construir o carro é muito legal. Eu já construí 4 carros lá com os meus alunos no IF. 3 a combustão, na verdade foi 2 carros a combustão, um triciclo e um carrinho elétrico lá. É muito legal. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é você projetar o carro. Você ter o carro todo dimensionado, calculado, especificado, desenhado no computador. Peça por peça, tudo? Tudo. Vocês criam alguma peça lá ou vocês consomem da indústria automobilística normal? Muita coisa a gente fabrica e muita coisa a gente... Assim, parafuso, você vai comprar um parafuso pronto, a não ser que você tenha um parafuso de geometria que não tem no mercado. Mas lá... Aí você tem que fabricar Para fabricar. A gente fabrica muitas peças. Peças, suportes... pedaço de aro, às vezes alargar aro, fabricar manga de eixo. A gente tem assim, nós, graças a Deus, nós temos muito recurso no IF e a gente tem muito recurso também através de patrocínio também nosso. Eu vou trocar uma ideia sobre isso também. Vamos falar sobre... Aliás, tem uma pergunta do Henrique aqui sobre isso também. Henrique da Hora? Henrique da Hora tá aqui, chegou, acho que ele abraço, Henrique. Ele tá viajando. Isso é o maior marajá que Campos tem, cara. Tadinho, bicho, trabalha pra caramba. Cara, muito bom. Henrique, inclusive, agradecer. Se a gente tem recurso para construir o carro hoje em dia, foi graças a esse cara. Foi o Henrique que abriu o caminho lá para vocês. O caminho pra gente lá. A gente vai falar sobre isso também, porque tá aberto também, inclusive, o processo. Quanto custa construir um carro desses? Qual é o financiamento? A pergunta é do Henrique da Hora. Mas depende, é pro Henrique ou é para... Não, tô brincando. Então, é muito caro. Porque os componentes são muito caros. E a gente acha uma resistência também, por quê? No Brasil não tem muita disponibilidade de componentes, certo? Pelo menos os componentes mais eficientes não vendem no Brasil, vende fora. E aí você tem que comprar de fora, você paga caro, paga em dólar, ainda paga muito imposto. Em cima disso, paga despachante aduaneiro, é um caos. Mas facilmente você gasta $500 000 disso aí para frente. Vai depender. Nós não vamos gastar isso tudo. Meio milhão? Mas nós não vamos gastar isso tudo, não, que a gente não tem esse dinheiro. Se tivesse, a gente gastava. Mas tem equipe aí afora que é disso para frente. Se for em dólar, então, pra você ter uma ideia, tem os motores da Nova, que vende na Europa, motores brushless da Nova, muito bons. Um de 25 kW deles lá, o de 35 kW deles, tá custando, eu acho, R$80 mil. Um motor. Pode usar até uns 4, dependendo, certo? Se você for comprar um motor da MRAX de drone de arrancada, tem motor lá dele lá de potência que eu acho que é mais... O Yasa é 200 mil, eu acho o motor. Isso fora a bateria, que é uma fortuna também, inversor, controlador de segurança. Vou fazer a carenagem de fibra de carbono, vou gastar uma fortuna. E vai embora. Então é muito caro. É o mais caro que tem de todos. De todos os sites que tem, na verdade, de nível internacional. É o desafio mais caro que tem. É o que abre mais possibilidades, portas, conhecimentos, mas é o mais caro também nesse sentido. Mas aí, e tem 2, inclusive. Tem o SAI elétrico e tem outro que é chamado Formula Student. É porque o SAI é americano, lá na Europa é o Formula Student. E é legal também que é uma competição internacional. Então você compete aqui no Brasil. Quem ganha no Brasil vai para Michigan, para competir em Michigan, certo? Com o resto do pessoal ganhou. Aí compete, se não me engano, nas Américas e depois você compete internacional. Já teve equipe que ganhou, inclusive o pessoal, não sei se foi de combustão. Tem aqui o combustão elétrico. Combustão, acho da Cefast, já ganhou internacional. Eu acho que o pessoal da Unicamp já ganhou elétrico, não sei. Mas tem... O Brasil está bem posicionado nesse nível internacional. Certo? Beleza. E o bacana também, foi também essa competição, não é só questão do projeto, mas que é interessante, a Fórmula SAI foi criado por uma pessoa da área de gestão.
Então, não é só de você projetar e construir, é de você gerir, isso é avaliado. A forma como você organiza o seu projeto, você gere os recursos financeiros, os recursos humanos deles também, as documentações foram feitas com base na indústria automobilística. Então você faz cálculos lá de dimensionamento considerando o impacto frontal, o impacto lateral do veículo, a segurança do piloto, a segurança da parte elétrica. É muito complexo, você perde muito tempo preenchendo esses documentos, além do projeto, que já por si só já é muito complexo, difícil. E é um conhecimento que não está muito disponível, então a gente tem que conversar, a gente tem, graças a Deus, tem uma ajuda de muitas outras equipes, o pessoal se ajuda muito, isso é muito positivo. Mandar um abraço, inclusive, para as outras equipes que ajudaram a Goitacara aí, gente. E o pessoal na competição, o pessoal troca muita ideia, é muito legal, os orientadores, os alunos, eles passam conhecimento, porque é importante, porque depois eles vão se formar e muitas vezes vão para outra área. Então, se você o negócio não é produzir o carro, o negócio é o caminho para... E isso que é interessante, porque é um conhecimento que eu falo com isso é inestimável. Você sair da faculdade com conhecimento não só do funcionamento, o funcionamento do carro elétrico é muito complexo, mas não só o funcionamento dele, a interação mecânica elétrica que é complexa, mas você entender a física e o projeto por trás disso, isso é inestimável. Não tem curso que eu conheço no Brasil que ensine isso. Você aprende na prática, na marra. Então é assim, é algo fantástico. É fantástico. São poucas as equipes de Fórmula SAI elétrico no país. Combustão tem bastante, o elétrico tem menos, eu acho. Não lembro quantas que são mais de 10, alguma coisa assim, mas são poucos, até porque é muito caro. Mas o que é legal? Você não precisa, inclusive quem estiver vendo, tiver interesse em fazer uma equipe dessa, você não precisa de um tostão. Você pode competir ou projetar o seu carro apenas na teoria. Você pode criar o projeto, você pode ir na competição e competir, você só não vai conseguir chegar até o final da competição, certo? Porque você precisa de um carro para poder correr, porque a competição em si da SAI é o projeto, certo? Aí eles avaliam e tem provas estáticas, em que eles avaliam o carro de maneira parada, assim, a inclinação do carro, isolamento elétrico e por aí vai, segurança do piloto, cockpit, estrutura, se os dados estão batendo na teoria com a prática. Tem provas de gestão também, questão de custo, por exemplo, carro com menor custo ganha, certo? Por isso que é bom também você não exagerar muito na tecnologia do carro. E, por último, se você for aprovado nisso tudo, se você for aprovado nas inspeções de segurança técnica, que são bem rigorosas, certo? O ano passado a gente foi, de todos os carros que competiram, só teve 3, eu acho, que passaram na inspeção técnica de última hora, e só teve 2 que foram para a pista. Um que foi para a pista deu defeito. Não, 3 foram para a pista. Dos 3 que foram para a pista, 2 eles deram problema e não conseguiram finalizar. Só teve um que finalizou. Foi o pessoal da Bienes. Carro maravilhoso deles, inclusive. E, então, assim, é muito complexo nesse sentido. E aí você corre. Aí na prova prática lá, tem um autocross, que é um circuito pequeno, tem um enduro, que é um circuito grande, onde normalmente os carros quebram. Você tem provas de frenagem, prova de aceleração. Então é bem legal nesse sentido. É um desafio completo. Qual é a finalidade do carro, você já falou. E qual o desfecho de todo esse projeto? Ele vai para a indústria? Então, isso é interessante, porque a ideia do projeto é que você é como se você fosse uma escuderia, uma montadora, e você foi contratado por uma indústria para projetar um carro que vai ser comercial. Então você tem que viabilizar que seu carro seja comercial, certo? O que não quer dizer que todos os carros, na verdade, essas fórmulas eles não são aplicados comerciais, mas o conhecimento por trás disso que é a grande chave. Não só os engenheiros formados, mas muita tecnologia também é gerada. Então você gera tecnologias de frenagem regenerativa, de controle, de tração, tecnologias de rodas motrizes, com motor direto na roda, tecnologia de suspensão. E o que é legal? Por mais que a SAI tenha o conjunto de regra deles, certo? Então, por exemplo, o motor normalmente você vai ter um power tank no máximo 100 cavalos, devido à questão do fornecimento de energia. Mas não quer dizer que você, como uma escuderia de Fórmula SAI, precisa se ater a isso. Por exemplo, na SAI não pode ter aerodinâmica ativa. Você deve saber de Fórmula 1 o que é aerodinâmica ativa. Sim, sim. Então, não pode ser na SAI. Mas não quer dizer que você não possa fazer um carro com isso. O que você faz como grupo de pesquisa só diz respeito a você. O carro que você vai levar para a SAI tem que estar dentro dos conformes. Você pode desenvolver um RDE, você pode desenvolver a nossa equipe, o que eu tenho de ideia para frente para fazer são coisas que vão além da SAI, que eu quero implementar muito. Eu quero criar aerodinâmica ativa, eu quero criar suspensão ativa, controle pneumático. Um carro de Fórmula 1, por exemplo. Eu quero fazer carro autônomo. Tem equipe que tem carro autônomo. Tem equipe que tem carro autônomo de Fórmula SAI. Eles, inclusive, fizeram demonstração. O pessoal do Rio Grande do Sul da Ampera. Autônomo que sozinho. Ah, que já anda sozinho. Sozinho.
Então você pode gerar muito conhecimento, não só nos alunos, que é ótimo você treinar um aluno com conhecimento para ele ir para a indústria, o cara está pronto. Mas você pode desenvolver conhecimentos, por exemplo, eu falo com meus alunos, qual que é o caminho para engenharia hoje em dia? Antigamente o engenheiro fazia desenho no papel. O que o engenheiro faz hoje em dia? Programa de computador. Você quer a receita do sucesso para engenharia mecânica? Eu falo qual que é o caminho. Dominar CAD, engenheiro cadista, projetista, certo? Elementos finitos e volumes finitos, CFD, certo? E a parte de eletrônica, algum conhecimento da eletrônica, porque não tem um engenheiro mecânico se formar sem conhecimento da eletrônica, ele provavelmente vai ser engolido pelo mercado, certo? E não vou nem falar inglês também, porque inglês já não é mais pré-requisito, né? Já não é mais diferencial, é pré-requisito. Mas se você investir nisso, CAD, elementos e volumes finitos, CFD, essa parte, você vai para onde você quiser. Você trabalha onde você quiser. Porque eu já ouvi de engenheiro que trabalha com isso no mercado que está faltando mão de obra, certo? CADista mesmo. Parte de usinagem. CAD é um aplicativo, né? Hã? CAD é um aplicativo. É o programa, é o software. Computer Aided Design. É desenho auxiliado por computador. É para você desenhar. Uhum. Você pode, inclusive, hoje em dia, qualquer projeto mecânico tem o desenho dele no computador com todas as peças, parafusos, arruela, porca, tudo. Fio, completo. O nosso Fórmula a gente está fazendo desse jeito. Todas as equipes fazem. Você tem literalmente uma versão completa do seu carro. Em 3D E não só isso, eu já vi muita coisa. Tem um site chamado GrabCAD, que é uma comunidade internacional lá que o pessoal põe de desenho. Eu já vi lá, eu tenho um projeto completo de um motor de Fórmula 1 V10, se você quiser eu te passo. Quero. Tem quero. Tudo. Virabrequim, pistão, biela, tudo. Fio, sensor, tudo. Tá lá, você abre, troca, vê, olha. Olha que legal. Que espetáculo. Você não precisa, por isso que eu falo, você não precisa de um tostão para competir se você quiser. Você consegue ter o carro inteiro pronto. Aí olha que legal, eu falei isso pra minha equipe pra gente conseguir dinheiro. Que é muito caro e é muito difícil conseguir dinheiro. Eu falei isso para a equipe, olha, se vocês tiverem um carro pronto no computador, é muito mais fácil chegar para um cara e pedir, poxa, investe no meu projeto, está aqui, está pronto. Certo? Então, se o pessoal quiser abrir, a gente começou só literalmente com um sonho e a gente não tinha um parafuso na equipe. De lá para cá, graças a Deus, a gente conseguiu 2 oficinas grandes dentro do IFE, o IFE abraçou muita gente, isso foi ótimo. A gente conseguiu montar uma equipe de quase 50 alunos, faltam 50 alunos lá. Nós temos 4 orientadores. Tem eu, porque como é muito complexo, tem eu de orientador de mecânica. A gente tem um orientador da elétrica da área de alta potência, motorização, powertrain, bateria. A gente tem um orientador da área de eletrônica, professor Sérgio, o professor nosso orientador, eu, Lucas Martins, Lucas Bastos, da área de eletrônica de alta potência, Sérgio, da área de eletrônica, e nós temos uma orientadora, que é a professora Camila, da área de gestão e finanças também. Certo? E é fora da nossa equipe. A nossa equipe é dividida em 3 capitanias, que a gente fala, 3 grandes grupos. Tem a capitania de mecânica, tem um capitão de mecânica, e aí na capitania de mecânica separa em outros 3, que é transferência ou transmissão, que vai lidar com a questão de pegar a energia do motor, a potência do motor e jogar para a roda, essa relação toda, todos os componentes mecânicos envolvidos nisso, certo? A gente tem a capitania de dinâmica, que avalia a parte de frenagem, suspensão, funcionamento, e temos a parte de estrutura. A estrutura, frenagem, direção e suspensão. E estrutura. Estrutura avalia a parte da integridade do veículo, segurança, ergonomia e aerodinâmica também, certo? A aerodinâmica, inclusive, é um dos grandes vilões da SAI, porque é muito difícil você adquirir conhecimento nisso, você conseguir conhecimento nisso, e é muito complexo você comprovar esse conhecimento. O que é muito bom também, é aquela história, você pode olhar para o problema com 2 vertentes, né? Você pode olhar para uma situação, ou como um problema ou como um desafio. Eu sempre olho como desafio, eu sempre boto isso. A aerodinâmica é uma das coisas que a gente está focando nesse sentido para poder construir conhecimento. É muito difícil. Difícil por quê? Porque falta equipamento, túnel de vento. Referência bibliográfica, programa de computador e pessoas para instruir na área. É muito complexo isso, aerodinâmica. Não é algo Mas não tem por quê? Porque é segredo de indústria ou é carência mesmo de... Eu acho que é carência mesmo no sentido de que para você ensinar, como que você aprende uma coisa? Você precisa de alguém para te ensinar. Os cursos não focam muito nisso. Tanto que isso, inclusive, é algo que eu conversei com a coordenadora de engenharia mecânica. Eu falei, nós fomos abençoados com um engenheiro especialista na área de aerodinâmica e CFD, de fluidos, que é o Patrick. Abraço, Patrick. E aí ele está ajudando a gente, a ideia é que a gente consiga. Eu falei, eu quero construir um centro de referência na área de CFD e aerodinâmica dentro do IFE. A gente está tentando emplacar isso, porque é algo que precisa muito, a indústria precisa muito disso. Certo? Mas é muito complexo nesse sentido. Então, assim, a aerodinâmica é discutido e é a chave para a eficiência do debatido veículo. Na corrida de bicicleta, corrida de carro, não vou falar, mas natação. Agora, vai botar na matemática isso.
Vai comprovar com o computador, isso é bem complicado, bem complexo, certo? Volta à Fórmula 1, mas não é uma referência a Fórmula 1? Não é referência à Fórmula 1, mas o conhecimento é segredo industrial Aí dele, né? ninguém passa. Então, a gente falou sobre o fundo aqui do assoalho do carro Aquilo ali é valor inestimável. O conhecimento que muitas dessas pessoas têm, o líder da parte aerodinâmica, presidente da Red Bull, o conhecimento que ele tem é inestimável. É igual aqueles especialistas lá de Taiwan, lá com a parte de semicondutores. É inestimável. A aerodinâmica para nós aqui, seres humanos normais, que não vocês, professores do IFE. Por exemplo, você pega um carro e já foi comprovado isso, não já? Eu vou te falar, você vai dizer. Você pega um carro e vai fazer uma viagem com o ar ligado, com as janelas fechadas. E eu vou num outro carro com o ar desligado, aberta, com a janela aberta. Meu carro consome muito mais do que o seu. Que o motor do ar-condicionado é um outro motor ligado ao motor do carro. Sim, então, assim, um compressor que usa energia mecânica. Não é isso? Então, o pessoal fala que tem uma regrinha. Acima de 80 por hora, levanta o vidro, liga o ar, porque não faz diferença ou fica pior. O pessoal não faz isso. Exatamente. Mas porque, na verdade, os carros eles têm um sistema, para poder você andar com a janela aberta, tem que entrar, senão você vai passar calor dentro do carro. Então, tem um sistema de portinholas, ali, alçapões dentro do carro, que o ar entra e sai por trás do carro. Entra e sai por trás. O único carro que não tem isso é o Opala. Quem já dirigiu o Opala, já tive. Sabe que o Opala é quente pra caramba por causa disso. A Chevrolet não botou o alçapão porque entrava muita poeira na época. Então, bote ar-condicionado no seu Opala, tá, gente? Então, Henrique falou que tinha um Opala. Não, ele falou 100 cavalos é a potência do antigo Opalão 4.1. Não, 4.1 não. É do 93 cavalos, o Opala 2.5. Henrique, aprende com o professor, Henrique. 4.1 era 100 e... Depende da versão. A versão mais forte a álcool, acho que chegava a 150, 140. 80 quilômetros por litro de óleo. Porque se for aí, vaza óleo. Porque se for óleo de motor, né? Óleo de motor. Tá, entendi. Se for chegava no posto, completa o óleo do motor e a gasolina. Isso aí. Se o carro estiver ligado, você não completa a gasolina nunca. Não, o pessoal brinca falando. Brinca. Muito. Cara, eu tive ômega. 4.1? 4.2 o meu. 4.1. O motor do Opala melhorado. Rapaz, eu tive um ômega Diamond 4.1. É o Opala melhorado. Ele não bebia. Ele entornava, ele comia gasolina. Mas o seu era injeção ainda. Já era injeção. Não, não, com aquele monte de caneco aberto, não. Agora eu tive o ômega é injeção, pô. Injeção, já era injeção. Você pega o Opala carburado, carburador da FV 446. O famoso carburador que joga mais pra fora que pra dentro. Aquilo ali era 3. Mas eu tive. Aí, ó, isso. Agora eu tive uma BMW 528i. Acho que era. Eu gostava sempre desses carros assim grandes, eu sempre gostei. 528i. Ela tinha um sistema de acionamento dos canecos que a gente fala, né? Rapaz, eu não sei se era 8 canecos, 12, eu não me lembro. Eu sei que a metade dos cilindros você acelerava comum, normal. Quando você chegava com o acelerador no fundo, tinha uma espécie de um gatilho que ele destravava e acelerava os outros e acionava os outros cilindros. Tem motor que faz isso. Eu não sei qual é o ano desse carro, mas os carros modernos têm essa tecnologia alguns. Era 2004 esse carro. Tem muito tempo que eu tive. Normal. Eles desligam quando o motor está em lenta, eles desligam alguns cilindros. Porque você não precisa, né? Você consome muito, né? Ou seja, ele era extremamente econômico. Extremamente econômico. 100, 120 fazia 14, 15 quilômetros, um carro gigante. Já o Ômega, mas o Ômega tinha um problema muito sério, né? Eu fui descobrir depois que eu bati, quase morri, quase matei uma ele saía de traseira nas curvas, né? Tinha que botar um saco de cimento igual a Opala, né? É o mesmo problema, é muito peso na frente e pouco atrás, né? E na tração você fica depois que eu bati que eu descobri que tinha que botar na verdade, isso foi uma das razões de muitas montadoras trocarem a tração traseira, fora também a questão mecânica. Também, né? Para a dianteira. Mas aí voltando à questão do Fórmula. Então a gente tem essas essa capitania tem essas 3 direções que a gente fala na mecânica. A elétrica também, a gente tem um capitão de elétrica. Nós temos 3 subgrupos, 3 diretorias. Tem uma de powertrain, que vê a parte dos motores. Tem uma de acumuladores, que é a parte de bateria, segurança, funcionamento, descarga da bateria.
e temos um de eletrônica, que vê toda a parte de eletrônica, telemetria, funcionamento, circuito de baixo, que a gente fala, né? E a gente tem a parte, a capitania de gestão, que é a parte de RH, marketing e administração também, que é junto com o financeiro. Então a gente fez, inclusive, nesse modelo foi legal, porque a gente demorou muito, apanhamos muito até chegar nesse modelo. Porque dessa forma a gente conseguiu dividir, porque a tarefa para um capitão só era muito grande. Dessa forma a gente tem 3 pessoas que administram a equipe, facilita bastante. Mas em relação às conquistas, que é legal, que eu estava falando também. A gente conseguiu 2 espaços, 2 oficinas grandes no IFE. O espaço que a gente tem dentro da instituição, muitas equipes mal tem um cubículo, certo? Então, graças a Deus, fomos muito abençoados nisso. A gente tem uma sala para nossa... Quem te ajudou lá foi o professor Jefferson Mendes? O professor Jefferson apoia muito, inclusive já fomos até podcast dele também. O novo reitor, tivemos uma conversa boa também com o novo reitor também. Lá o reitor assumiu agora, semana passada. O diretor passado foi o Carlos Alberto, ajudou muita gente também nesse sentido também. E nós fomos muito auxiliados por os colegiados. Por quê? Por mais que tenham, no nosso grupo, nós temos alunos de quase todos os cursos do IFE. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia de computação. Temos aluno de arquitetura e urbanismo, aluno de design, até aluno de geografia, já entrou na equipe. Então nós temos alunos de quase todos os cursos nossos lá, e nós estamos abertos nesse sentido, até porque é para construir conhecimento. E quando você tem alunos dos cursos, você está respaldado a ser auxiliado pelos colegiados. Então, graças a Deus, nós temos auxílio do colegiado de elétrica, colegiado de automação, colegiado de controle de computação. Colegiado é uma série de professores. Professores. Mecânica mesmo, tem vários professores que viram e mexem, eu fico enchendo o saco deles lá para ajudar a gente. Abraço professor Luan, inclusive, Maximiano. Então manda um abraço. Não, você está mandando abraço aí para sua equipe, que eu acho muito legal isso, bacana, que a gente não faz nada sozinho, né? Quem mandou um abraço para você, que tem um monte de gente mandando abraço para você aqui. Bom dia, Cláudio. Por gentileza, dê um grande abraço no Lucas, um destacado professor de nossa instituição. Inspira e mobiliza muitos alunos do nosso IFE. Fraternal abraço, Jefferson. Ô Jefferson, abração, meu amigo. Jefferson de Souza Manhães. Saudade do Jefferson lá, foi uma conversa boa lá também, cara. Muito bom. Muito bom. Ó, tem mais abraço para você, e aí eu não sei se você vai relacionar aí, vai lembrar. Tá aqui, ó, ouvindo, a gente mandou um vídeo que tá ouvindo a 98,3. Max é filho de Paulão ali do Mercado Municipal, o Rei do Suíno. Abraço. Ele tinha uma... Falei para você, para não falar o nome do produto, tem que ter os malucos. Max tinha uma Paraty míssil, que ele tinha lá todo um motor, mandou foto do motor aqui e tal. Eita. A bicha era toda trabalhada na potência. Meu Deus do céu. Rapaz, tem uma galera muito forte. Olha lá, 542 cavalos de roda. Nossa Senhora. Ele é ex-piloto de arrancada. Tá doido, mas isso que eu falo, cara. Aqui na região a gente tem um potencial automobilístico fantástico. O Max chegou a conhecer o Max? Não tive o prazer, mas gostaria de conhecer. Se quiser ir lá conhecer o nosso projeto, tá convidado. Ô Max, aí, aparece lá no IFE lá, vai ser muito bem-vindo. Inclusive qualquer um, a comunidade está convidada a conhecer o nosso projeto. Tem a rede social também, da Goitacari Race. Porque uma coisa que eu falo também, nós, graças a Deus, fomos muito abençoados também aqui na região, nós fomos muito auxiliados. Eu tenho que agradecer muito o pessoal da região. Todo mundo que a gente pede ajuda, que ajuda a gente de alguma forma. Isso é maravilhoso. E o potencial que eu falo, a gente tem um potencial, tá falando no intervalo, inclusive, automobilístico enorme aqui na região. Porque o Campos sempre teve uma tradição de investir em carro, correr em carro, mexer em carro. Isso sempre teve no DNA de Campos, isso já há muitos anos. E nós temos uma pista de corrida, né? A gente tem um autódromo. Temos um autódromo na Baixada, né? Abraço Fabrício, inclusive. O autódromo, inclusive, lá o Plano Speed Park, é um dos nossos patrocinadores. Foi o primeiro patrocinador nosso. A gente tem lá, a gente tem acesso livre à pista para poder a gente fazer o nosso treino. E olha que legal. Que eu saiba, nenhuma equipe de Fórmula tem acesso a treino em autódromo. Eles treinam em pista de kart. Nós temos diferente. Nós temos um autódromo para a gente treinar, o que é totalmente diferente, porque você pode treinar em condições reais. Aderência de pista, testar o pneu melhor, a gente tem tudo nesse sentido. A gente tem acesso também boxe lá também. Ele, inclusive o Fabrício, assim, um cara fantástico. A gente precisava de acesso à pista. Ele não só deu acesso à nossa pista, mas ele vai construir um box para a nossa equipe dentro do autódromo. Olha que legal. Olha que luxo, ninguém tem isso. Isso assim, é uma coisa inestimável isso. Também. Então, um abraço, Fabrício aí. Muito obrigado, Fabrício. O autódromo dele é aqui em Campos, o único do estado do Rio. É Mussurep, não é? Mussurep, o único autódromo do estado do Rio. Vem gente fora. Aquilo ali é maravilhoso, gente. Aquilo tem um potencial. O pessoal de carro, e o Max com certeza conhece o autódromo lá. Sim, sim. Bagunça boa.
Eu conheci o autódromo através, assim, o sobre de informação, através da internet, depois com o pessoal da Planície Óleo, o Aldinei, o pessoal lá da Planície Óleo, que também está sempre patrocinando os eventos lá, enfim. Continuar a história aqui nesse estado também. Eu quero chegar também à questão de patrocínios, que a gente tem uma galera boa. Cara, são 9h05. Eu tomei um susto quando eu olhei a hora. Eita. Aqui. Mas fecha aí, fica à vontade. Dentro da instituição, aí, como é muito caro, o que acontece? Através do Henrique da Hora, e eu agradecer ao Henrique da Hora, o pessoal da Tec Campus também, incubadora, eles falaram que existe um edital da FAPERJ de apoio a equipes discentes. É muito difícil você conseguir dinheiro, você consegue muito auxílio. Lá no edital, no hoje que a gente pegou, eles forneciam até 250 mil em material e mais 6 bolsas durante até 2 anos de inovação, certo? E com isso a gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava. Não tudo que a gente queria, mas o suficiente para construir o carro. Fora também um recurso que a gente construiu por fora também, certo? E agora esse mesmo edital está aberto da gente. A Tec Campus, inclusive, fez um vídeo ensinando a preencher lá também, a submeter a proposta. Está aberto até o dia 31 de junho agora. O edital para equipes discentes. É o que tem fomentado as equipes. Tem equipe que às vezes fica anos para poder conseguir recurso. A gente conseguiu recurso, primeira vez que a gente tentou, foi ótimo. Fora isso também a gente tem a questão de fabricação. Nós temos todos os laboratórios do IF Fluminense, considerando Campus Centro, Campus Guarulhos, a gente tem fabricação na parte de solda, usinagem CNC, certo? O polo de inovação também, todas as unidades do IF estão abertas a nós, e a gente já conseguiu conversar com o pessoal, muito bom nesse sentido. A gente tem todos os laboratórios também da parte de elétrica também, não só mecânica, mas elétrica, tudo isso também. E a gente tem vários outros patrocinadores. O pessoal da Inox Balaklaus já sinalizou ajudar a gente tem máquina de corte laser. Morumbi também, foi também os primeiros também. Maravilhoso o pessoal lá também. Chuí, acho que é o dono lá da Inox, né? Balaklaus? David Balaklaus. David, Chuí, tô confundindo, perdão. Maravilhoso. David, gente boa pra caramba. Abraço pro Fábio também da Morumbi, pessoal da Morumbi também, que abriu Carrocerias Morumbi ali? Carroceria Morumbi abriu a porta pra gente também. Josiane, pessoal todo lá. Pessoal maravilhoso também, a gente tem toda a parte de manufatura também pra gente lá, e a gente vai precisar bastante corte plasma, soldagem, por aí vai também, dobramento de CNC, tem tudo lá que tem que ser dobrado também. E várias outras empresas, a parte de software, a gente tem o pessoal da SolidWorks, através do pessoal do SolidWorks, também software SolidWorks, temos o pessoal da parte da MathWorks lá também, com o MATLAB, tudo. O pessoal da IES lá, ISS, que o pessoal forneceu software da ANSYS. A gente usa também outros softwares também que a gente conseguiu de outras empresas também lá e tal. Alguns que a gente está vendo agora, inclusive, mas não posso mencionar, mas estamos conseguindo também. A gente tem 2 engenheiros que auxiliam a gente, que é o Patrick e o Caio. O Caio na área de dinâmica veicular. O Caio foi líder de equipe do Baja da UCAM. É nosso engenheiro consultor também. E tem o Patrick na área de CFD, elementos finitos também. A gente tem o patrocínio da Tesla, que a gente conseguiu no edital, que eles estão ajudando a gente não só a construir a BMS, mas a projetar. Nós estamos projetando o nosso sistema de descarga e controle das baterias e vamos fabricar. Eles têm essa linha de patrocínio com as equipes através da Analog Devices, que é uma empresa que eles são contratados. Temos patrocínio da Mauser. A lista de patrocinadores é enorme. E temos patrocínio também da Dobbs Lit, que é uma empresa de computação quântica, que eles conseguiram botar a gente para poder participar de um projeto Rota 2030, onde nós estamos ajudando a criar um algoritmo de otimização de distribuição de peso visando eficiência energética através de computação quântica. E tem várias outras aplicações também que a gente quer atacar nessa área também, que é algo novo no Brasil. O patrocínio da Arc Dynamics. Abraço para o Daniel, inclusive abraço para o Daniel para o Carlos da Dovlit. Grande abraço para o Daniel, da Arc Dynamics, que a Arc Dynamics está tendo um papel fundamental para a gente agora. Por quê? Lembra que eu falei que os melhores componentes não estão no Brasil? Não estão mesmo. Estão na China e na Europa. E não tem como a gente comprar isso. Principalmente pelo edital do FAPERJ. Tem que ser coisa nacional. Comprar internacional é muito complicado e por aí vai. Então a gente precisa de alguém que importe isso para a gente e revenda. Certo? Uma empresa que revenda. O pessoal está conseguindo fazer isso para a gente, graças a Deus. Com isso, o nosso carro, no primeiro ano, normalmente as equipes, no primeiro ano de competição delas, elas tentam ir o mais simples possível. Certo? Vamos construir um carro 4x2, sem aerodinâmica, com chassi tubular, carroceria de fibra de vidro, um carro que ande, funcional, simples, barato e por aí vai. Só que eu falei com os alunos o seguinte, como a gente tem um recurso que a gente não sabia quando que ia voltar, e como a gente tem condições de pesquisar e projetar melhor, a gente tirou o nosso primeiro ano de recurso para não gastar um tostão. De recurso entrou, não gastamos.
A gente pesquisou os melhores componentes no mercado e o melhor relação custo-benefício e fizemos o melhor projeto que a gente queria, que a gente podia. Para agora que nós estamos construindo, comprando o que a gente quer. A gente vai entrar já forte com uma das melhores coisas que você pode oferecer. A gente vai entrar com um carro 4x4, com um motor em cada roda, coisa que só teve 2 equipes aqui no Brasil que fez. O pessoal da Unicamp Braço, Unicamp, o pessoal da FEI Braço, FEI. A FEI tá um carro maravilhoso, inclusive, de 4 rodas também. Só eles fizeram um carro 4x4, carroceria de fibra de carbono. Abraço o pessoal da Texiglass, que é o nosso patrocinador de fibra de carbono, também pra gente, certo? Forneceu fibra de carbono, fibra de vidro pra gente lá e fibra de poliamida. Coisa também que muitas equipes não trabalham, vai trabalhar com fibra de carbono, certo? Nossas baterias também vão ser baterias de polímero de lítio, que são poucas equipes que trabalham polímero de lítio, porque é uma bateria complicada de manejo e cara. Nós vamos trabalhar com bateria, então a densidade energética vamos conseguir fornecer o máximo de potência que a competição permite. São 80 kW, a gente vai ter. Teria até mais se pudesse, mas vou ter isso, 80 km. A gente vai trabalhar com pneus grandes, a gente vai trabalhar com aerodinâmica completa, que fomos altamente não recomendados a trabalhar, mas graças a Deus consegui um conjunto bom de alunos, estão projetando a carenagem do carro, está ficando lindo o carro nesse sentido, certo? E a gente vai tentar trabalhar com o melhor justamente que a gente pode oferecer. E vamos trabalhar principalmente também com motor em cada roda, a gente vai trabalhar com diferencial eletrônico. O pessoal conhece. O que significa isso? Normalmente um carro, quando você faz curva, ele tem que girar o pneu de fora mais do que o de dentro. Sim. Só que quando você põe o motor em cada roda, você não tem como fazer isso. Então você tem que controlar os motores para eles girarem de maneira controlada nesse sentido. A gente tem inclusive ideias, tecnologia, talvez possam até virar patentes nesse sentido, certo? Então, fora também a longo prazo que a gente quer desenvolver aerodinâmica ativa, a gente quer desenvolver suspensão ativa, a longo prazo a gente quer fazer tudo que a gente pode, fora da SAI. E para a SAI a gente compete com um carro que pode. Mas Muito assim, bom. Graças a Deus a gente começou um projeto legal nesse sentido aí também. Cara, 9h11, infelizmente eu tenho que encerrar o programa. Infelizmente porque é muito conhecimento, muita informação legal que a gente pode, né, ter o privilégio de compartilhar com os ouvintes. Acho sensacional isso da sua parte. Te agradeço muito, muito, muito por estar aqui com a gente. Sei que faltou falar mais coisa, mas pelo horário aqui a gente tem que encerrar hoje, mas a gente fica aqui o convite para a competição. Vai ser quando? Em setembro? Vai ser no final de julho, início de agosto, lá em Piracicaba. Agora tem 2 meses. 2 meses, início de agosto. Piracicaba. Piracicaba, que acontece sempre em Piracicaba. É uma competição por ano, porque tem outras modalidades de SAI que tem mais de uma competição, mas no nosso caso, como é muito complexo, é só uma por ano. A gente vai acompanhar e a hora que tiver tudo pronto, naturalmente a gente vai querer, né, trazer vocês aqui novamente. Perfeito. Forte abraço, cara. Parabéns, sucesso para você, para sua turma lá, para a equipe. Convido, inclusive, o pessoal que está ouvindo aí também, se quiser ver as páginas da nossa equipe lá também, conhecer um pouquinho mais da equipe. Se quiser marcar, conhecer a nossa equipe pessoalmente no IF lá. Qual o endereço de vocês lá? O Doutor Siqueira, número 2. Não, o IF, eu digo no Parque Tamandaré. Digital. Vocês têm... deixa eu ver aqui, é Goitacar. Vou ver aqui agora. No arroba de vocês é Goitacar? Goitacar e Deixa eu pesquisar aqui. Rapidamente. Goitacar. Que aí já deixa... Aqui, ó. Goitacar e Racing. Show. Goitacar e Racing. Cara, aí tem muitas conquistas. A gente ganhou também o prêmio da Toyota do Participação de Mulheres. Nós somos uma equipe que tem mais mulheres. Que legal, que bom. Tem mulheres, inclusive, na liderança. A capitã geral é uma mulher, Jéssica. Já estamos seguindo vocês aqui, a folha. Tá, símbolo aqui da Tesla, da Axis. Não é isso? Isso. Os nossos patrocinadores todos. A lista é grande. Desculpa se eu esqueci alguém, porque a lista é muito grande. Realmente, graças a Deus, o pessoal tem abraçado bastante a gente aqui. Lotus Engineering. É isso? A Lotus, a gente patrocina da Lotus. A Lotus tem um software da parte dinâmica veicular maravilhoso. Obrigado, Lotus. Inclusive também. Muito bom. E por aí vai. A ES, forneceu a MacWorks, a parte do software também. Deixa eu ver, MacWorks está aqui também. Tá, MacWorks. Tá. Cara, parabéns aí para vocês. Muito bom ver essa juventude nossa aí produzindo conhecimento. Valeu, tá? Agradeço pelo convite aí. Conversamos ao vivo aqui com o Lucas Barbosa de Souza Martins, professor do curso de Engenharia Mecânica do IF Fluminense, o campus aqui do centro de campus dos Goitacazes, e orientador também dessa super equipe que está aí de competição estudantil, o Goitacar Racing. Fechamos aqui o Folha no Ar,
Agradecendo a você pela audiência, de volta amanhã às 7 da manhã, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de economizar energia.